Eu cumprimento os irmãos com a saudosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a vossa irmã Ruth. Eu venho por permissão do Senhor, por ordem do Mestre querido, entregar mais uma experiência a qual o Senhor me entregou. Irmãos, essa experiência a qual o Senhor me deu, eu fui muito relutante em querer entregar. Eu não queria entregar de jeito nenhum. Quando ele me deu essa experiência ontem, na madrugada, eu fui dormir, não vou mentir para os irmãos, porque os mentirosos não têm parte com o Senhor, né? E o Senhor sabe disso, que eu fui dormir enojada, digamos assim, porque eu disse que eu não queria entregar isso. Eu disse, Senhor, eu quero que as pessoas tomem a sério o meu ministério. Eu brinco, eu sou brincalhona, eu não sou uma pessoa que quero ser melhor que ninguém, nem mais. Eu tenho as experiências pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E eu não queria entregar essa experiência, meus queridos irmãos, porque é uma experiência muito profunda, muito profunda. Eu disse, Senhor, eu vou ter que entregar essa mensagem. Tem gente que está começando agora, mas o Senhor conhece sabe de todas as coisas. Ele sabe como tem que trabalhar, ele sabe como ele tem que proceder. Amém? Mas ele me deu essa experiência, eu de manhã novamente não queria. Ele voltou a confirmar comigo que eu teria que entregar, porque tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, né? E acreditam nessas coisas que eu vou agora falar, amém, meus irmãos? Assim que é bem difícil você entregar mensagens. No mundo espiritual tudo é possível. Quero deixar isso bem claro. No mundo espiritual tudo é possível. Nós temos que nos desapegar do mundo físico, porque a realidade do mundo físico é diferente da realidade do mundo espiritual. Porém, o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico. Amém? É muito mais real que o mundo físico. Meus irmãos, eu fui orar na madrugada, fiz uma oração ali. Eu não pensei que o Senhor me ia dar outra experiência, mas por sua graça ele me deu. O Senhor me aparecia e me aparecia diante de mim e me levava, né, em visão, em frente como se fosse um mar. Mas só que não me foi revelado o país a qual estava localizado este mar, era um mar enorme. E ele pegou a minha mão e disse assim, agora eu vou te mostrar o mundo espiritual abaixo da água. Assim ele disse para mim. Os mundos que existem abaixo do mar. Ele disse para mim. E ele disse, tome a minha mão e não solte. E nós mergulhamos, né? Nós podíamos respirar normalmente abaixo do mar. Só que a gente foi descendo numa velocidade extraordinária, meus irmãos. Uma velocidade extraordinária que eu não sei nem como calcular essa velocidade. Quando nós chegamos bem no fundo do mar, eu via como se fosse um castelo arrepilante. Exatamente, eu via como se fosse um castelo arrepilante, uma coisa assim tenebrosa, me fazia lembrar aqueles castelos, vamos dizer, de filmes de terror. E nós entramos ali. Só que quando nós entramos, o Senhor fez uma cobertura espiritual para que os demônios não nos vissem. Estava tendo uma reunião, meus irmãos, com todos os demônios marinhos do fundo do mar. Então eu vi aqueles demônios horríveis, horrorosos, demônios bizarros. Olha que os demônios do inferno, eles são feios, mas esses eles eram piores do que os demônios do inferno. E parecia algo tão surreal do que eu estava vendo ali. Aqueles demônios pareciam os demônios que aparecem na televisão, né? Eles estavam esperando Satanás chegar ali. E o Senhor olhou para mim e disse, preste atenção. Satanás chegou ali, irmãos, naquela reunião. Eu vou descrever como foi que ele me foi mostrado nessa visão. Ele tinha 3 metros de altura. O Senhor me disse que ele tinha 3 metros de altura. O corpo dele todo musculoso me lembra um pouco o corpo dos fisiculturistas, sabe? Dessas pessoas que tomam tanto anabolizante que eles ficam enormes, muito. Por isso que o Senhor reprova que os seus santos levantem peso, porque tem uns demônios que são assim, né? Ele estava de peito de fora, eu posso dizer que ele tivesse como se fosse uma sunga. Me fazia lembrar aqueles lutadores, sabe aqueles lutadores que lutam só de sunga? Eu não sei como se chama isso aí, não é jiu-jitsu não.
Aqueles lutadores que fazem lutas marciais, que eles só usam sunga. Era algo assim. Ele tinha o rosto em forma de um touro misturado com forma de humano. E tinha um chifre enorme que chega e enrolava esse chifre. Só que no meio do chifre dele tinha uma coroa e ele levava uma túnica. Na hora que ele entrava ali, todos aqueles demônios faziam reverência a ele. Todos os demônios. Ele sentava no trono dele, né? E ele falava bem assim, que ele tinha invocado e falou assim: eu invoquei essa reunião para que nós possamos prosseguir com o nosso plano de destruir a humanidade. Vamos continuar com o nosso plano, colocando em muitos corações que nós não existimos. Vamos continuar com o nosso plano de destruir a humanidade. O homem de branco está voltando, falta pouco tempo e eu quero almas, eu quero almas. Vamos continuar. E aí o Senhor mostrou para mim um demônio chamado Leviatã, que o Senhor disse que está na palavra de Deus em Gênesis. Leviatã é um principado, um demônio marinho principado. Todos aqueles demônios pequenos estão abaixo do demônio Leviatã. Leviatã tem que prestar conta com Satã, mas aqueles pequenos demônios de baixa hierarquia estão sobre a ordem do demônio Leviatã. Na hora que eu vi ele falar aquilo, eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, o Senhor não vai pedir que eu passe isso para o povo, né? O Senhor disse: sim, você vai ter que falar isso. Aí o Senhor olhou para mim e disse assim: Ruth, você foi uma de muitas pessoas que eu tenho levantado nos 4 cantos do mundo para revelar o que acontece atrás do mundo espiritual. Pôs o teu chamada de intercessão e eu quero que você saiba o nome de todos eles, porque vai ter demônios que para expulsar você vai ter que saber o nome. Assim o Senhor me falou, assim Jesus me disse. Ele disse dessa forma para mim, que vai haver demônios de grande hierarquia, que para expulsá-los vai ter que saber o nome deles. E eu fiquei assim olhando para o Senhor e disse: eu quero ir embora daqui. Senhor, eu quero ir embora daqui. Ele disse para mim: você és uma mulher corajosa, uma mulher valente, e eu vou agregar ainda mais isso em você. Depois de ver tudo aquilo, meus irmãos, eu queria voltar, eu queria sair daquele lugar, porque parecia uma coisa surreal. E aí o Senhor me fez ver. Aí eu olhei assim os demônios, eu disse: esses demônios estão parecendo os demônios que aparecem na televisão quando eu via, Senhor. Eu disse: sim, porque a maioria dos atores, escritores de filmes de Hollywood fazem pacto com eles, então eles têm que levar eles para a televisão e as pessoas começam a idolatrá-los. Aí eu disse: agora entendi. Aí eu vi um demônio que tinha cabeça enorme, que parecia, e o Senhor disse: talvez aquele demônio ali? Eu disse: sim. Esse demônio lá na Terra, as pessoas chamam de extraterrestre, que são esses demônios muito inteligentes. E o Senhor me fazia ver eles saindo debaixo dos mares, dentro daqueles objetos voadores que a gente chama de disco voador, né, para enganar as pessoas. E eu disse: Senhor, por favor, não peça para mim passar isso. Eu não quero que pense que eu sou uma esquizofrênica ou uma louca, Senhor. O Senhor disse: não, você vai ter que passar, porque tem pessoas que acreditam em mim e acham que esses seres são seres de outro planeta, que eu os criei. Eu jamais faria seres assim. O único ser que é semelhante a mim, que tem a minha semelhança, são os seres humanos. São os humanos que são a minha semelhança e a semelhança de meu Pai. Eu jamais faria seres assim. E o Senhor me fez lembrar em uma época, há muitos anos atrás, eu acho que nessa época minha filha tinha 2 anos, 1 ano, alguma coisa, quase 2 anos, que eu era seguidora desses assuntos de ufologia. E o meu marido, ele é seguidor, ele acredita só na ufologia e na ciência. Ele acredita que esses seres do outro planeta são todos demônios no mundo espiritual, irmãos. O Senhor me mostrou. E o Senhor me disse algo mais, que esses demônios sereias, que alguns deles saem do fundo dos mares para ter relações sexuais com pessoas aqui no mundo físico. Tem pessoas que sofrem ataque noturno por esses demônios sereias porque estão casados no mundo espiritual. Essas pessoas, elas mesmas, têm que fazer quebra de maldição, campanhas de oração e jejum. Elas mesmas têm que fazer campanha de oração e jejum para o Senhor quebrar o laço. E o que o Senhor me disse mais profundo ainda, que alguns desses demônios marinhos saem do fundo do mar e se transfiguram em pessoas humanas e andam entre a gente. Eu disse: eu não posso acreditar, Senhor. É isso mesmo? O Senhor disse: sim.
Eles estão no meio aqui do poder aquisitivo, estão no meio dos famosos e alguns trabalham normalmente. E eu lembrei de uma experiência de uma jovem, eu não me lembro o nome, que o Senhor mostrou para ela esses demônios que andam entre nós em forma de pessoas humanas, eles se transfiguram. Eu não sei explicar para os irmãos, meus irmãos, como isso pode ser possível. O que eu posso dizer para os irmãos é que no mundo espiritual tudo é possível. Como eu disse para os irmãos, eu não sou uma pessoa de me desestruturar fácil. Eu sei quem fala comigo quando eu dobro os meus joelhos. E todas as experiências que eu tenho com o Senhor, é só eu, o Senhor, que estou aqui no meu quarto, estou em consagração, eu estou em busca, eu estou em jejum. E é sempre o Senhor Jesus Cristo que vem tratar comigo. Eu estou queimando aqui no fogo do Espírito Santo, meus irmãos, porque eu fui muito relutante, eu não queria entregar de jeito nenhum essa nova experiência com o Senhor. Eu disse, Senhor, tem pessoas que estão começando a sua caminhada, que ainda estão em processo de libertação, Senhor Jesus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele quer que a sua igreja acorde. E sabe que o mundo espiritual não é um jogo, não é uma brincadeira, e que Satanás toma muito a sério a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também me lembrei que o querido pastor Ado Luemba teve experiências com esses demônios sereias. No meu caso, o Senhor me levou embaixo do mar. E isso só se pode ver com o mundo espiritual, com os olhos espirituais. Lembrei também de um caso há muitos anos, depois que eu voltei da experiência, hoje, estando em espírito de oração. Lembrei de um caso de um bruxo que foi mais de 20 anos bruxo. Ele foi casado com um desses demônios sereias, que ele fazia a viagem astral para fundo do mar e ela levava ele, entendeu? O Senhor me disse também que no fundo do mar existem vários mundos espirituais nos 4 cantos do mundo. Irmãos, depois de ver tudo isso ali embaixo com o Senhor disse, agora vamos sair daqui. Tome a minha mão e não solte. E nós subimos de volta. Ele me trouxe de volta para o meu corpo. Foi essa experiência que eu tive, meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu venho passar as coisas do Senhor com muita diligência, sabedoria, porque a intenção do meu canal não é desestruturar ninguém, não é trazer confusão, não é trazer embaraço, não, de forma alguma. Eu não quero trazer embaraço, confusão, não quero trazer, vamos dizer, desestruturá-los na fé, de forma alguma. O propósito deste canal é levantar soldados de Cristo para que eles venham tomar posição diante do Senhor, porque aí nós temos que escolher um lado, nós não podemos servir a 2 senhores, ou é tudo ou nada com nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo Jesus. E eu fui bastante relutante, só o Senhor sabe, eu acordei um pouco enojada porque eu não queria entregar. E quando eu fui orar novamente, o Senhor mandou eu entregar esta revelação. Outra coisa que o Senhor usou uma serva dele para falar comigo, de uma visão a qual o Senhor deu para ela e o Senhor me confirmou, é que vão começar a querer denegrir a minha imagem, tirar a credibilidade das mensagens, mas o Senhor Jesus Cristo vai mostrar quem sou eu para aqueles que têm dúvida a respeito da minha pessoa e do meu ministério. Eu não estou aqui para exaltar-me a mim mesmo, eu estou para exaltar o nome do Senhor, que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. Meu compromisso aqui é ganhar almas para o Senhor. É com Ele o meu compromisso. É com Ele o meu compromisso. Então, quando isso acontecer, não acredite. Não acredite. Eu faço esse trabalho de maneira genuína e assim será até o fim dos meus dias. De graça dai, de graça recebei. Quando o Senhor me chamou para fazer a sua obra, porque eu sei que tem irmãos que fazem 24 horas a obra e precisam que o Senhor toque no coração daqueles para que possa abençoá-los, para que ele possa comprar o seu calçar, o seu vestir. Eu disse, Senhor, não me peça para me viver da obra. Não peça para me viver da obra. Não quero viver da obra. Aliás, quero ter condições para abençoar outros ministérios. E isso foi algo que ele aceitou. Ele disse, tudo bem, vou conceder o teu pedido. Mas vai haver pessoas que vão querer te abençoar. E você vai ter que pedir minha autorização. Eu disse, não, Senhor, abençoa o meu trabalho, me prepara bem. Então, ele mesmo disse que ia abrir as portas para que eu pudesse, porque aqui na Argentina a mulher se aposenta com
55 anos. A mulher se aposenta com 55 anos. É como no Brasil, que o povo já está quase morrendo, e aí que vai se aposentar 55 anos. Que ele disse que ia abrir as portas para que eu pudesse me aposentar o mais rápido possível. Então, tudo para o nosso Senhor é possível, meus queridos irmãos. Amém? Então, eu vim passar com muita responsabilidade, muito cuidado. Foi essa mensagem que o Senhor me entregou. Amém? A nossa próxima campanha, eu vou subir outro vídeo agora para anunciar aos irmãos quando vai ser a nossa próxima campanha. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.